Olá, pessoas! Vocês estão vendo e ouvindo o Duda Mar. Hoje, estou aqui com a minha amiga Fabiana Amaral e a gente vai bater um papo sobre que a nova barreira da competição não vai ser sobre ferramenta de IA, não, Fabi. Não? Não, vai ser mais sobre arquitetura, sobre execução e a palavrinha que é aí atrás nova, eu acho que é sobre contexto. E é uma palavra bem importante quando se fala de IA, né, Marcel? E para isso hoje a gente trouxe aqui um convidado que é o Cássio Pereira, Head de CRM da XP. Cássio, é um prazer te receber aqui no Duda Mar. Prazer todo meu, pessoal. Obrigado pelo convite. Tô feliz demais de estar aqui. Cássio, obrigado de verdade por estar aqui. A gente vai bater, acho que um papo bem interessante. Eu não consegui participar do nosso papo de abertura, mas eu iria fazer as perguntas, elas vão para caminhos bem diferentes que a gente tem no alinhamento. Só para o pessoal entender e não achar que a gente é tudo maluco, que a gente vai falar de um monte de coisa. Explica um pouquinho tua jornada, tua carreira até chegar aqui. Pô, acho que minha jornada não é muito óbvia, né? Para quem hoje lidera um time de tecnologia, né? Deixa eu trazer um pouquinho aí do meu contexto pessoal. Eu sou da cidade de Santos, litoral de São Paulo. Mudei para São Paulo por conta da faculdade na época. Eu sou formado em administração, mas quis fazer mais uma graduação. Acabei me formando também em contábeis, então já tinha ali um quê de ir por algumas vias. Comecei minha carreira profissional em consultoria Big Four, muito com o que financeiro, então gestão de projetos ali é sempre para otimizar resultados das companhias. Acabei fazendo ali uma transição de carreira porque eu sou completamente louco por carros, e aí surgiu uma oportunidade para ir trabalhar na indústria automotiva alguns anos atrás, na área financeira de FP&A, para cuidar de resultado das operações. Poxa, foi um desafio muito legal porque juntou ali meus skills com um pouco da indústria, do meu apetite ali, hobbies pessoais. Gostei bastante, cresci na carreira, acabei indo para uma área de planejamento dentro dessa indústria automotiva. E quando tudo parecia meio encaminhado, aí, como eu gosto de falar na gíria de quem gosta de carros, eu dei o primeiro cavalo de pau ali, mudei de casa, botei umas casinhas no tabuleiro e fui para trabalhar no meu amor platônico na época, que era a Volkswagen. Entrei num processo de executivos, formação de executivos, né? E trabalhei na área de finanças, mas em todas as vias de finanças. E, poxa, aprendi muito lá, quando eu tava ali num um desafio mais estratégico, falando com todas as empresas do grupo, ali com projetos globais. Veio então mais uma vontade minha de, poxa, preciso fazer algo diferente e ir numa outra via que eu também gosto muito, que é a via de investimentos. E aí dei o meu segundo cavalo de pau, digamos, na carreira, e fui para indústria financeira, trabalhar na XP Investimentos, que é onde estou até agora. São quase 8 anos de casa. Comecei numa carreira ali comercial, então fui assessor de investimentos, lidava com cliente, fazer prospecção, relacionamento, enfim, todos os desafios ali de quem tem que lidar com o investidor na ponta. Poxa, gostei muito, fui crescendo, me tornei gestor comercial dentro da XP. Passado algum tempo, tocando vários projetos paralelos, poxa, a gente chegou ali numa conclusão que eu precisava empreender lá dentro, e eu criei uma célula de inteligência comercial, que era como levar ali o direcionamento certo, no momento certo, para um assessor falar com o seu cliente. Poxa, o negócio voou, você foi um baita case dentro da companhia, e sempre tinha tecnologia do lado. Eu não sabia, mas eu sempre estava com um pezinho ali em tecnologia, distribuindo a inteligência via ferramentas. Com isso, poxa, transitei um pouquinho, fui para o marketing da XP também, e aí há 3 anos atrás recebi o desafio de assumir toda a frente CRM da companhia. Então, fazer a inteligência que a gente gera chegar na ponta como um facilitador, né, do relacionamento do assessor de investimentos com o cliente final. Então, foi mais ou menos essa minha trajetória. O cara começou lá em finanças, transitou por planejamento, Apaixonado por carros. apaixonado por carros, e puxa, as coisas foram acontecendo, e quando eu me vi, eu já estava ali um executivo assim com uma trajetória nada linear, mas super realizado em tudo que eu fiz. Hoje em dia é super valioso justamente essa combinação de bagagens, né? E eu quero até começar por aí, porque hoje você lidera a parte de CRM, que é uma ferramenta usada por milhares de pessoas, sendo que você também teve a experiência e essa vivência na ponta.
O que você diria assim, por que isso foi importante? O que muda se você de repente não tivesse passado pela essa experiência de ponto comercial? Boa pergunta. Eu acho que ter essas vivências, essa ótica diferente entre cadeiras dentro de uma companhia, me trouxe muito contexto para tomar algumas decisões na posição que eu tô hoje, né. Comecei em finanças, a gente via um dashboard, números, a parte, digamos, bonita e que mexe o ponteiro, da companhia em resultados, mas quando eu fui para o comercial, eu entendi que o buraco era um pouco mais embaixo, que a gente tinha desafios ali de pressão comercial, de como lidar com o cliente, de como orquestrar ali tudo que a gente se propõe a vender no final do dia, que é um serviço, um produto qualificado. E acho que esses 2 contextos fizeram eu entender que, poxa, hoje a cadeira de tecnologia ela tem que ser um facilitador da jornada ali de como que o vendedor consegue levar a nosso direcionamento para o investidor e como que o time de finanças consegue potencializar seus resultados, suas tomadas de decisões lá na ponta comercial. Então, acho que eu consegui ter essa leitura, isso me ajuda até hoje, né, com a orquestração ali do time de tecnologia. A gente teve inclusive, hoje enquanto gravamos, então, quem Uhum. quiser depois descobrir na MEF o dia que a gente tá gravando, vai ter que olhar nas nossas redes. A gente teve hoje de manhã uma masterclass sobre CRM. Legal. E aí, um dos meus sócios tava comentando, foi feita a pergunta de: "Tá, mas como é que começa bem o projeto?" Uhum. Ele fala, né, o qual era o não, mentira, a pergunta era: "Qual é o maior erro do projeto?" Ele falou: "Cara, o maior erro do projeto é que o pessoal não ouve o usuário de verdade." Aí, foram falando, falou: "O cara, o usuário de verdade é o vendedor, é o cara que tá lá abrindo o produto, usando. O processo tem que servir a ele, não o contrário, a gente tem que pensar nisso." Tu trouxe exatamente esta visão, né, quase de quem, cara, eu tô construindo só que eu conheço a cozinha, né, não vai ser só o que vai pra fora. Tá, deixa eu tirar um pouco agora o romantismo da mesa. Qual é o Já que você começou a fazer com a visão do que a gente já entende como uma boa prática de fazer certo, qual foi o teu maior desafio para implementar o CRM? Boa, eu acho que é isso mesmo, mexer na cultura, naquela pecinha que tá ali com cada um dos colaboradores do meu time, né. Como você bem disse, acho que, o CRM ele não é feito da cozinha para dentro, eu não posso deixar ali que o engenheiro de soluções ache que a ferramenta que ele construiu, que tem um leque de opções, ela é a melhor para o usuário. Acho que a Tá. pergunta certa é falar: "O que que você precisa hoje?" E precisa viver isso. Então, que eu sempre tento trazer para o meu time essa vivência na prática, que eu falo que é barriga no balcão, que é você chegar ali, sentar do lado do cara e entender como que tá o dia a dia dele. Quando você tá do lado dele entendendo, poxa, por que que ele abriu o Excel com a ferramenta realizando exatamente o que ele faz hoje por fora? Tem algum gap ali, ali tem muito ouro para você entender a jornada que a gente consegue agregar. Então eu acho que, viver na prática, sair ali do desenvolver dentro do time e desenvolver junto com os parceiros, né, o time comercial e por aí vai, acho que faz toda a diferença. O cacuete foi o mesmo você sendo um cara que veio dessa, teve que, acho que a diferença foi que tu obrigou as pessoas a fazerem isso com mais, diria, com mais tenacidade do que um ambiente normal, né? Exato, hoje eu faço o meu time sentar do lado do time comercial. E assim, são pessoas com perfis completamente distintos. Um desenvolvedor geralmente é uma pessoa muito mais introspectiva, muito mais na tela, mas quando a gente dá um empurrãozinho para ele sentar do lado de alguém comercial, abre a cabeça dele de um jeito e fala: "Meu, tudo que eu tô fazendo aqui, não é que não faz sentido, mas não é a dor do cara. O cara queria só essa soluçãozinha aqui já ia mudar a vida dele." Então, acho que essas conexões e até essa tomada de decisão mais, digamos, colegiada, de você ouvir mais interlocutores, não só eu dando direcionamento, vá para cá, acho que abre muito a cabeça do time técnico, né, do time de produtos e tecnologia. Isso que você falou agora era justamente que eu porque eu estava pensando, né, é que você tendo passagem por ponta comercial, por outras partes da estrutura, você tinha essa visão, né. Uhum. Mas o que a gente já escutei de alguns executivos é assim, sei lá: "Ah, eu quero trazer inovação", e aí eu crio um núcleo de inovação, mas que está tão isolado das áreas de negócio que ele pode até criar grandes ideias, mas que elas não estão de fato resolvendo o problema de negócio. Então eu escutei recentemente o executivo falar sobre isso, e ele falou: "Ah, daí a gente viu que tá, por um lado é importante você blindar um pouco
quando você está dedicando, para essas pessoas não se afogarem em demandas e deixarem a inovação de lado, porque elas estão resolvendo outros problemas. Por outro lado, você precisa de uma conexão muito grande entre as áreas de negócio, para garantir que essa inovação de fato surja ali, e aí que ela tenha esse apoio de núcleo, que foi mais na linha do que você já começou, né? É isso, no final eu acho que, assim, tem que ser algo que o usuário ele já absorve quase por osmose, assim, quando você vê, não foi um top-down, onde você precisa usar e seguir meu direcionamento, ele realmente viu o valor e começou a pôr em prática no dia a dia. Acho que é essa construção conjunta, né, Sim. permite isso. Mas esse não é talvez um problema meio genérico de tecnologia? Porque, vamos pegar, a gente está vivendo uma onda de IA, né? Então, assim, e aí você vê muito do que o pessoal agora está começando a chamar de AI washing, né? Que é, eu quero pôr um componente de AI no meu processo, porque daí eu falo o que eu usei, só que não gero retorno, porque de verdade não estou resolvendo um problema, né? Não tô fazendo a diferença na vida da pessoa que tá lá com a barriga no balcão, vou usar o teu termo, fazendo essa alteração. Me parece ser quase que um sintoma constante que a gente e que existe em qualquer área técnica, que a gente precisa ficar quase que se doando para gerenciá-lo o tempo inteiro, vamos dizer assim. É uma é mais do que uma percepção, né? Depois de 25 anos trabalhando com tecnologia, eu acho que eu já tenho um pouco de janela para perceber que é uma constante. Eu concordo com você. Eu acho que é um pouco o que a gente tá vivendo agora, e eu acho que ele foi potencializado com o IA, porque as pessoas ficam ainda mais ansiosas para pôr algo para rodar. Assim, até é o que eu venho vendo com parceiros, outras empresas, que eu tô escutando também no mercado, você vê algo rodando, acha lindo, maravilhoso, de repente, poxa, vamos mocar isso aqui numa tela, faz acontecer, poxa, põe em produção em semanas, às vezes dias. E aí? E, E aí? de repente, quebra, ninguém usa. E por quê? Porque talvez essa construção, essa geração de valor feita ali com a área usuária, ela não foi bem calibrada. E aí fica lá, você apresenta e o negócio, puxa, fica escanteado. Acontece. É raro, mas acontece muito. E teve recentemente, e acho que mais de uma vez que você fez publicações sobre isso, né? Sobre essa superficialidade do uso de IA. O que você diria que é importante para as empresas terem no radar para elas justamente não caírem nessa escorregada aí de falar, deixa eu fazer um negócio aqui que tá bom, você entrega em poucos dias, mas ele não entrega valor nenhum. Poxa, boa pergunta. Eu acho que tem algumas coisas, tá? Mas, assim, o que eu mais sinto é esse anseio, essa velocidade de termos que colocar algo rápido. E o que eu tô vendo é que hoje as pessoas estão entendendo que o IA é você lançar um aplicativo, lançar uma ferramenta nova, com velocidade. E não necessariamente fazer algo com qualidade, explorar bem a ferramenta. Poxa, isso acontece ali em N casos. O que eu senti, o que eu leio também, né? Esses lançamentos, não sei se vocês chegaram a ver esse dado, mas foi curioso. A gente está vivendo um momento agora de aplicativo, um boom de aplicativos, né? De forma geral, até eu estava em São Francisco há um mês e pouco atrás. É muito doido, porque você vai nas cafeterias cheia de jovens ali, tela preta, codando, criando o aplicativo da vez. E eu estava vendo esse dado, só na Apple Store, no primeiro quarto desse ano, a gente teve o lançamento de 230, 240 mil aplicativos. Isso é mais de 80% mais do que o mesmo período do ano passado. Só que a curva de adoção, ela tá estática. Então, assim, você tá criando coisa pra caramba e a galera não tá usando, porque já tá meio saturado. Então, eu acho que tem esse quê de a gente querer lançar muita coisa muito rápido e a qualidade ainda não tá bem amarrada, né? Você vê ali, poxa, falta de usabilidade ainda do usuário final. O usuário tá saturado, porque ele já usa na média, assim, dezenas de ferramentas paralelas. E acho que tá faltando, talvez, sacadas de você conseguir melhorar a vida do usuário. Que na minha percepção como que você tira um pouco aí dessa fricção de ferramentas que não se conectam, como que você melhora o dia, ao invés de trazer mais uma ferramenta. E é isso que eu tô sentindo. Você dá mais uma ferramenta e fala, poxa, mas já tem mais 10 aqui do lado. Como que eu agora uso essa e as coisas se conversam? Eu acho que essa falta de percepção do que
como gerar qualidade e mais o anseio de precisamos dar uma notícia aqui que estamos sendo tecnológicos, acho que estão sendo um pouco conflitantes em alguns casos que eu estou vendo, assim, em indústrias diversas. Sabe, eu olho para essa coisa que tá aparecendo muita tecnologia, muito aplicativo, muito... E aí, vou trazer agora uma coisa bem culta aqui pro nosso podcast. Por favor. Altamente culta. Sabe aquele filme da Pixar, Os Incríveis? É muito bom. Não é da minha época. Tem uma hora que no primeiro Os Incríveis, o Síndrome vai mostrando todas as tecnologias que ele tá criando. Ele fala assim, cara, e depois que eu já for muito super, eu vou entregar pra todo mundo. Todo mundo vai poder comprar isso aqui e usar. E aí, quando todo mundo for super, ninguém mais é. A gente tá meio que nesse momento, na síndrome do síndrome. Porque todo mundo hoje pode ser um super programador. Perfeito. Só que ninguém sabe fazê-lo. Então, todo mundo pode ser, mas de verdade, ninguém é. Você falou de São Francisco, que eu tive no Web Summit, eu adoro ir em eventos de startup para olhar as alfa. Aquela da... Deixa eu ver aqui o que ninguém pensou. E aí, por quê? Porque em tese, é quando você vai ver aquele problema que tu não sabia que existia. Cara, eu fui nos 3 dias olhar as alfas. O que eu mais olhei foi a nova copycat de algo que deu certo em algum lugar. Né? Normalmente ou na China ou nos Estados Unidos, ele tá copiando alguma coisa porque eu consegui copiar. Então, me parece isso. De verdade, a gente tá gastando muito token, queimando muita energia elétrica e ferrando muita água. Água do mundo. Aumentando o custo da conta de energia. Aumentando o custo da conta de energia para todo mundo. Para no final do dia, não tá criando nada de valor de verdade. Porque o modelo me parece, cara, tá bom, já tem um modelo super poderoso, tá na mão de todo mundo. O que vai fazer diferença? Aquilo que você tem. Então, ou realmente uma ideia super inovadora, ou da tua empresa. O teu CRM com os dados de contexto, ter uma arquitetura que... Eu não sei. E isso parece meio básico. A gente tá voltando pro básico de negócio de, sei lá, décadas atrás. Mas não é pra onde as pessoas estão olhando. Você falou que tava em São Francisco e tudo, mas tá tão maluco essa visão? Eu peguei um recorte bem nacional, tava vendo as startups nacional. Mas faz sentido na tua visão isso daí? Faz sentido. Acho que tá meio que todo mundo no mesmo mood agora, tá? Estamos voltando alguns steps e até o que eu estou escutando até. Tem uma onda até pessimista de IA. Eu acho que eu tô um cara mais equilibrado, assim, se eu puder falar, né? Teve a fase otimista, isso aqui tá melhorando muita coisa. Tem o equilibrado agora que sim, mas vamos com os devidos cuidados. Mas tem uma galera agora pessimista porque tá tendo uma visão que estamos lançando tantas coisas e no final do dia a gente não tá melhorando a performance do usuário. Ele não tá entregando mais, ele não tá tendo mais tempo livre, ele simplesmente tá fazendo um overlap de ferramentas ou substituindo alguém por uma ferramenta. Só que não sei se é bem essa sacada. Acho que a proposta da IA lá atrás era você potencializar as agendas prioritárias. No meu caso, por exemplo, eu preciso de IA para tirar o operacional para que os meus assessores eles estejam mais próximos do relacionamento com o cliente, que é onde a gente vê um grande diferencial. Então, eu acho que a gente está num momento de todo mundo copiando todo mundo, vem ali 10 startups fazendo a mesma coisa, e no final a gente está gerando pouco valor pro usuário, tá? E acho que essa percepção, ela tá muito clara, porque eu vejo a galera um pouco confusa. Se ele não absorveu aquilo no dia a dia, então a gente errou em alguma coisa durante o processo. Cássio, puxando para alguns pontos que você comentou e até você resgatou agora, né? O CRM ele já foi visto como uma ferramenta de controle e registro e pronto. E a forma que você colocou foi muito mais, eu preciso entregar inteligência na ponta comercial. O que você acha que foi o momento de virada disso? Olha, boa pergunta também. Eu acho que, assim, o CRM, até quando eu fui líder comercial, ele garantia que eu estava tendo gestão do meu time, né? Então, imagina você, gestor comercial, no meio de uma pandemia, com as pessoas de home office, o jeito que eu sabia que os usuários, e aí o time comercial estava falando com o cliente, estava atendendo, tratando todos os temas do dia, era através do CRM. Então, é uma ferramenta de controle e registro. Só que essa virada de chave de você usar a ferramenta para te potencializar os resultados, ela demora um pouco para você ganhar essa maturidade. Acho que é mais cultural dentro da empresa de pegar e
usar isso para você, poxa, ter uma prospecção melhor, um relacionamento mais próximo e entender de fato o seu cliente. Então, eu acho que essa virada de chave, ela está acontecendo pelo estágio de maturidade das empresas, tá? Porque o CRM ele não começou agora, ele começou algumas décadas atrás, ele foi evoluindo, né, de um caderninho até uma ferramenta agêntica, que é o que a gente está vendo hoje, mas a partir do momento que ela presta um apoio para você potencializar os seus resultados, o usuário vê valor. Aí ele realmente faz acontecer, tá olhando para frente, não registrando para não ser cobrado. Então eu acho que é uma mudança de mindset que depende muito da própria empresa, do próprio gestor, do próprio usuário, de entender aquilo como um facilitador, não como um, entre aspas, um cartório, algo para você prestar contas no final do dia. E que aí você perde a visão de valor, né? Você não está usando a ferramenta da forma apropriada. Parte da visão do valor, tu não acha que tá na execução do insight que tu consegue tirar desses dados? Porque eu entendo que, beleza, a pessoa tá cadastrando, ela tá recebendo algumas coisas, ela tá melhorando o dia a dia, mas o volume todo, tu vai conseguir depois de criar insights e gerar alavancas competitivas melhores. Acho que essa seria a melhor frase. Uhum. Mas eu não percebo que é natural sempre acontecer. O que você acha que acontece entre essa coisa entre o dado, insight e execução? Onde é que a coisa se perde? Eu acho que tem uma palavra-chave ali do insight para o usuário, que é a confiança. Então, o usuário tem que ter confiança no que ele está vendo. O que eu vejo como confiança? A gente traduzir a jornada para algo acionável que ele realmente, poxa, isso faz sentido, eu vou executar. Então, te dar um exemplo. A gente vê, como a gente estava comentando, né, tem os engenheiros prestando solução, mas a gente tem muitos dados ali dentro. Então, eu dar um exemplo. Cliente Cássio, ele tem um risco de 80% de churn, de sair da empresa e fechar a conta. Cara, isso não é, assim, é muito raso, talvez pro usuário. Agora, se eu falar, o usuário Cássio, ele está 30 dias sem contato, ele está perdendo dinheiro, eu acho que é o momento de falar com ele, porque faz X dias que vocês não se conversam. Você traz um acionável um pouco mais claro para ele vê valor na ferramenta e fala, poxa, realmente, faz sentido, não é um número solto, não é um gatilho, assim, subjetivo. Então, eu acho que tem um quê de você conseguir trazer em ações claras, tá? Um contexto mais Entendi. claro. Talvez aí é a hora que, por exemplo, o teu dado, só para vamos usar os nomes da moda, né? Uhum. O teu dado é determinístico. Tu tem ali um modelo que calcula churn, que tá, ó, o percentual é isso. É um dado determinístico baseado em cálculo. Não tem IA. Talvez tenha Markov, mas ok. Você pode usar a IA generativa para, na verdade, entregar pro teu usuário interno o que ele faz com essa informação. Tu reduz o gap entre um insight numérico e um acionável uma execução acionável, vamos dizer assim. Exato, eu acho que isso consegue amarrar, né, esse insight com a execução, porque aí você tem acionáveis claros, você tem algo um pouco mais fácil de compreender, né, porque o vendedor, ele não quer descobrir tudo que a ferramenta faz, todos os dados que a gente tem nos bastidores, ele, poxa, em 5 minutos você tem uma reunião com o cliente, ele precisa ter aquilo muito mais claro, dinâmico para ir lá, pensar um pouco menos no como coletar aquela informação e ir executar. Então, eu acho que esse insight bem mastigado, bem assim, na linguagem do usuário comercial, ele garante a execução. Cássio, quando a gente agora começa a trazer um pouco de IA, produtividade, trabalho, assim, quando a gente fez o alinhamento, você até mencionou algumas coisas ali de não é eliminar o trabalho em si ou substituir, mas eliminar o trabalho que não precisa ser meu, né? Uhum. Eu queria que você contasse um pouco dessa sua visão. Boa. Acho que hoje, né, como gestor ali de um time relativamente grande, assim, o que eu espero de uma figura de gestor, e não estou falando só sobre o caso. Você tem que estar próximo das pessoas, tomar decisões, ter ali um quê de direcionamento, né? Eu não preciso perder tempo, por exemplo, consolidando 5 fontes de materiais para fechar uma apresentação. Fechar um relatório no formato que eu sempre fecho, coletando dados. Então tem algumas ações mais operacionais, mais assim, que demandam tempo, de execução, que não é execução prioritária. Minha execução prioritária é tomar decisões pró negócio e desenvolver meu time. Então eu acho que essas ações que não precisam mais ser minhas, elas
dão muita vazão no meu tempo de qualidade com o time. Eu consigo ser mais assertivo. E ao mesmo tempo, acho que tem um quê de essas ações não colocam mais a mão, só que o gestor, o usuário, ele precisa ainda ter muita carga cognitiva para ir lá, analisar o output. Ele pode alucinar, pode fazer sentido ou não, e você tem que ter o senso crítico de, olha, realmente esse dado faz sentido, tem o contexto aqui do que a gente já conhece, ok. Porque, assim, não adianta o nível técnico vai estar muito nivelado, né? Todo mundo vai ter o mesmo output ali de um AI se você colocar os mesmos skills, o mesmo contexto, mas essa decisão, essa carga cognitiva, eu acho que é poder do gestor, e o gestor precisa dedicar esse tempo de qualidade, largar algumas coisas mais operacionais. Sabe o que eu lembrei agora, Fabi? A gente entrevistou o Rodrigo da GetNet. Esqueci o sobrenome do Rodrigo. Carvalho. Rodrigo Carvalho da GetNet. Inclusive, eu usei a frase dele em palestra, a gente até usou como nome do episódio, lembra? Que ele tava comentando, falando, essa entrevista foi em 2022. Então, pré-AI generativa. 2022, depois Tinha a gente alguma coisa ali? Eu acho que foi. Bom, pode ter sido 23, mas 23. talvez no começo do ano. Foi pré-AI generativa. E a gente tá falando sobre dados, assim, sobre como fazer uma operação, usando bastante os conceitos lá do análise competitiva, do competição analítica, do Thomas Davenport. E ele falou, cara, hoje eu tenho que perguntar pro meu time, do you speak data? Porque assim, né, já foi inglês, já foi informática, agora, cara, ou tu sabe dado, ou a gente não consegue, você não consegue tomar ação. Na hora que tu deu a tua explicação, eu lembrei dele, eu falei, cara, hoje talvez o Rodrigo esteja falando do you speak data e AI. Porque essa função do gestor agora, ele vai ter que, essa capacidade de senso crítico sobre o que a AI vai responder, não parece que vai diminuir. Talvez seja uma nova competência. Tu imagina que é isso? Que é essa mudança de criação de uma nova competência, como foi, sei lá, o inglês na década de 80? Acredito muito, eu acho que assim, é algo meio mandatório, né? O inglês, ele é um diferencial, como você falou. No passado, quem falava inglês conseguia algumas posições executivas, enfim, tinha algumas portas abertas. Tecnologia, eu lembro que nas primeiras vagas de emprego era você tem conhecimento de Excel, avançado, intermediário. Pacote Office. Pacote Office. Eu não vou falar que a minha primeira pergunta era se eu sabia Lotus 1, 2, 3, tá? E você tá num outro momento. Então. E eu acho que ainda assim era algo que, digamos, a tecnologia estava lá, o pacote estava lá, mas dependia muito do usuário ali atrás. E eu acho que agora a onda com AI, ela é ainda mais potente do que esses dois requisitos, né, que já viraram quase básicos para o dia a dia, mas o IA, todo mundo vai ter o mesmo acesso, mas como você consegue potencializar os seus atributos pessoais com o IA e usar ele a seu favor. Então eu acho que, por exemplo, o IA hoje, como eu falei, ele traz um nivelamento técnico do time, todo mundo pode ter o mesmo output, você acaba diferenciando os usuários ali, por exemplo, por skills cognitivos de tomar decisão, que a gente estava comentando agora, skills de comunicação, como que você traz isso ali para pessoas, para tomada de decisão. Eu acho que até tem um quê de autoconhecimento para você saber ali os seus grandes diferenciais, porque se todo mundo entrega a mesma coisa através de uma ferramenta generativa, poxa, qual que é o grande diferencial do Cássio versus a Fabi para esse desafio? Poxa, talvez seja um pouco mais, a Fabi ela é muito boa nessa zona aqui de genialidade, o Cássio ele é muito bom nesses outros skills, nessas outras entregas, então você acaba conhecendo mais os atributos pessoais dos usuários, mas sem dúvidas o IA agora, assim, para mim não tem essa de quem não está usando. É quem está usando bem, quem está usando mal, porque acho que a gente já passou dessa fase, já foi muito curta, né? Mas já passamos dela. O que se trouxe me leva... Eu tava conversando, acho que com isso com a Fabi, acho que foi ontem até. Na minha percepção é que a gente tá numa fase do mundo, e aí eu gosto muito de uma frase do Walter Longo. Ele fala que essa nova etapa é dos nexialistas. Que o generalista é aquele que sabe um pouco de tudo, mas não consegue fazer nada direito. Exato. O nexialista é aquele cara que consegue ver o nexo das coisas. Então ele conhece muitas coisas, ele pode ser especialista em uma ou duas áreas, mas no final do dia ele consegue ligar as coisas. Essa me parece ser uma competência importante para os próximos anos, porque sem ela tu não vai conseguir nem ter o senso crítico da IA. Antes de eu fazer essa pergunta para você, eu quero colocar minha companheira aqui em Saias Justas. E para você, qual é a competência? Marcelo, você sabe que a gente vem conversando sobre isso, né? E quando você fala, para mim, assim, essa conexão
é uma orquestração estratégica, porque é você conseguir conectar esses pontos e transformar isso em execução. Porque só você conectar e de repente não ter a capacidade, daí como uma liderança, em colocar, como é que tá bom, beleza, eu conectei esses pontos, agora como é que eu direciono para que isso não seja só um quadro bonito, entendeu? Para que a gente consiga direcionar, tá, por onde a gente vai começar para transformar isso numa, tangibilizar isso, né? Então eu concordo muito com essa ideia de que as habilidades importantes são, além da capacidade, né, como você falou, cognitiva, de entendimento, de interpretação, de crítica, que tá todo mundo falando sobre isso, que é você não só simplesmente receber a informação da inteligência artificial, mas é você falar, tá bom, eu entendi isso daqui, agora como que eu transformo isso, seja como líder de time, né, como que eu vou fazer o time ter a capacidade de executar isso, como é que eu vou medir, como é que eu vou transformar isso simplesmente para não ser um ponto que, legal, sabemos aqui que esse ponto se conecta, impacta nesse lado, mas e aí? Fica bonito quando está só um PowerPoint. Sim. Então eu acho que essa capacidade de transformar isso em execução real é super importante. Para você, cara, qual que é a capacidade do futuro? Não poderia concordar mais. Acho que é essa capacidade de você traduzir em ações, né, claras para o usuário. Acho que tem um quê também que, naquele quesito qualidade que a gente falou há pouco, né, de você conseguir explorar todas os inputs que você está recebendo, mas você precisa também trazer os inputs do próprio usuário. Por quê? Poxa, beleza, eu estou capturando uma ligação, uma reunião, tendo os dados na mão, mas ninguém mais do que o próprio comercial, do que o próprio usuário para saber ali o contexto também do cliente e fazer esse jus de, poxa, faz sentido realmente essa ação? Então acho que tem um quê do usuário saber ter o discernimento mesmo do que ele está recebendo e entender ali, poxa, esse é o Cássio, isso aqui é o contexto de tudo que a gente já conversou, tô entendendo ali, ele tá num momento um pouquinho mais inseguro, talvez eu tenho que, poxa, ver a expressão dele e mudar um pouco o meu direcionamento, mas essas ações cada vez mais claras, com o usuário, assim, dominando a ferramenta, assim, eu vejo um valor imensurável, porque a gente tá vivendo, a gente tá num boom ali que quem souber usar muito bem, vai colher muita coisa. A gente falou um pouco da evolução da ferramenta, a gente acabou falando um pouco da evolução de competências macro e até algumas competências diretas dos profissionais disso, né? Bastante no tema de CRM. Deixa eu juntar um pouco as duas coisas. Se fosse construir um CRM hoje, novo, como é que ele seria? Cara, legal. Já me perguntaram isso algumas vezes, tá? E aí eu vou numa linha um pouco disruptiva, né? Eu acho que o CRM não é nem do futuro, já é o do presente, coisas que eu já vi, ele é muito mais conversacional. Então, quem está acostumado ali com uma ferramenta de AI, que você tem lá um chatzinho que você pode digitar, pode falar, eu acredito que o CRM ele tem um quê de estar caminhando para algo muito semelhante. Porque imagina eu chegar ali no começo do meu dia, 9 da manhã, abrir meu CRM e eu vou falar, poxa, quais são meus clientes prioritários hoje? O que eu devo priorizar hoje? Como estão as minhas metas e o que eu preciso fazer para chegar nelas? Eu acho que é muito mais esse prompt do que eu preciso fazer. E o CRM ele vai estar ainda, ele vai existir ainda, tá? Mas ele vai ser uma camada de suporte, digamos, uma camada que vai estar atrás dos bastidores. E eu não acredito mais no modelo de CRM que a gente está habituado, que é um modelo ali que você tem um painel ali muito arcaico, com você precisa tirar o output ali com uma análise pessoal, você precisa clicar em vários botões, registrar, ficar navegando com muita informação. Eu não acredito mais nesse modelo. Então, assim, indiferente, pode ser a ferramenta mais cara do mundo, pode ser uma startup que estava no Web Summit e mostrou o seu produto. Eu acho que todas vão caminhar para algo muito parecido de trazer o usuário a trocar com a plataforma. E por trás você tem uma base de quase que um database de registros que vai te ajudar ainda nas decisões, e vai estar rodando por trás. Vai estar pegando os dados da reunião, vai estar trazendo acionáveis, fazendo algum analytics, mas a interface ela é muito mais comunicativa. E Cássio, nessa linha, o que você acha, nesse modelo disruptivo, o que você acha que vai ser mais desafiador? Uma questão tipo cultural, de adoção, de repente, sei lá, stakeholders ali olharem e falarem, não, mas espera, cadê o CRM tradicional?
Ou você acha que, sei lá, na sua visão, até com as conversas que você tem, não, entendo que o mercado, principalmente hoje com tanta transformação, estaria aberto para isso? Olha, o que eu acho que por trás, né, tem a parte bonita do AI, que você cria ali um VS Code, você entrega um front lindo, maravilhoso. Só que o que ninguém tá falando é o que tá por trás, que é uma arquitetura, uma governança, a disciplina, né, de curar esses dados. Então, acho que o maior desafio hoje para qualquer empresa, principalmente as enterprises, as grandes empresas, é como que você consegue taguear aqueles dados da forma correta para os modelos não alucinarem. Então, acho que tem um trabalho por trás dos bastidores muito denso para chegar nesse estado da arte, né, das coisas funcionando, não alucinando, mas também vejo ali que tem um quê das empresas terem agilidade de errar e se reinventar. Então, o que eu vejo, como a gente, por exemplo, talvez vocês, não sei qual a ferramenta que vocês gostam do dia a dia, mas você vai lá, algum momento sua ferramenta vai errar alguma coisa. Você vai, volta, ajusta o prompt, ajusta o skill, você dá um jeito de a próxima ser um pouco melhor. E eu acho que isso que vai dividir ali as empresas que vão ser bem-sucedidas nessa implementação. A agilidade de conseguir errar, dar um rollback, testar de novo, e errando e testando com rapidez. Acho que vai ser um pouco disso. Em tese, uma capacidade que a gente estava pregando como a do marketing do futuro até um tempo atrás, né? A coisa do growth in hack, a capacidade de testar muitas vezes em paralelo, né, o crítico com mais cuidado, o menos o trivial com pouco cuidado e onde precisa, né? Eu achava muito legal que eu trazia em aula, mostrava que a Amazon fazia, gente, eu não vou lembrar, porque o dado é antigo, mas eu lembro que era assim, era uma coisa de um teste a cada 15 segundos, a cada 20 segundos, era um número assim absurdo. E o pessoal, bom, a interface é feia. Eu falei, exatamente porque eles não precisam mudar. Eles já perceberam que não é ali o ganho, não é deixar ela bonita. O ganho é esse. Mas tu não tá falando pra uma coisa em específica, né? Tu trouxe como quase uma competência organizacional. Exato, exato. Organizacional, e eu acho que tem um quê, como a gente estava falando, né, de você tá testando, tá aprimorando, só que você não pode esquecer ali o que o usuário tá usando na prática. E acho que tem até dados, assim, que corroboram para esse que a gente tá falando. Hoje, com eles estão chamando de SaaS Sprawl, né, que você tá ali crescendo diversas ferramentas, mas quando você olha ali o mercado de SaaS, de uma forma geral, ele tem um gap aí de mais ou menos 90 bi de dólares de licenças mal utilizadas. Isso nível global. E por que eu acho que isso está acontecendo? Porque as pessoas estão focando muito nessa onda disruptiva de entregar uma ferramenta e não é necessariamente o que o usuário está precisando. Então tem que andar junto essa esteira de inovação e você trazer o usuário para ter isso absorvido no dia a dia, né? Acho que uma boa ferramenta, essa onda disruptiva, ela só vai ser, digamos, bem sucedida quando você vê ela sendo adotada pelo time de uma forma quase que orgânica, não é algo top-down, que eu preciso, poxa, fazer uma gestão da mudança, né? A gente tinha muito isso no passado, vou implementar um novo um RP, enfim, um novo CRM, e eu tenho essa gestão da mudança que eu preciso empurrar goela abaixo a ferramenta. Se hoje você está demorando 3, 6 meses, você precisa de um plano de ação para fazer um rollout, assim, minha leitura é que você errou. Sim. Se você não está conseguindo ali fazer o usuário... Tu alterou teu CRM para 6 meses para as pessoas adotarem, eles estão usando o grupo de WhatsApp e resolvendo o problema deles. A real é essa. A dor não era a dor que você mapeou lá atrás. Então você errou em algum momento ali de mapear bem o que estava acontecendo. E eu acho que tá muito nisso. A gente precisa soltar inovações, soltar ali tecnologias disruptivas e tá esquecendo do dia a dia na prática. Cássio, tem uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados, que é: qual o seu indicador de sucesso? Então, olhando para, né, para a área que você lidera, o que você considera hoje que, tá, é esse número, ou enfim, estes indicadores aqui que me guiam, que é o que eu busco e que eu falo, tá, se eu estou alcançando aqui é porque eu estou onde deveria estar. Bom, acho que a gente tem alguns indicadores ali, né, pelo menos na minha praia, ali na zona de CRM. Pois quando a gente implementa ali uma inovação, a gente traz uma melhoria, o que a gente espera no final do dia?
acho que é fidelização do cliente, reduzir churn, tem vários indicadores. Mas pegando ali, olhando para o meu próprio umbigo de ser gestor de plataforma, eu acho que vai muito nessa linha de implementar algo que eles de fato estão utilizando e de fato a gente está vendo ali algum lift de mais intensidade, mais tempo livre para ter relacionamento. Então, diminuímos o operacional e eles conseguiram absorver bem aquilo na rotina. Então, a gente tira aquela fricção, né, de você ter ferramentas paralelas. Você tá no WhatsApp ali fazendo teu relacionamento, girar toda a tua lista de contatos. Cara, acho que não é muito isso. É você ter a inteligência que a gente desenvolveu, mas o cara realmente comprou o que a gente desenvolveu porque ele construiu junto, porque ele viu o valor e ele tá sendo mais assertivo. Então, acho que o meu grande indicador ali é a turma ser heavy user da solução. Uhum. Me dá a sensação que a gente passou por várias ondas olhando para as empresas, né, porque teve momentos que a gente já chegou a escutar isso na nossa história, de a meta é implementar a ferramenta, e aí depois a meta é entregar no prazo. E agora as conversas mais recentes que a gente tem, ou né, não é entrega, mas é justamente ou impacto no negócio, que no fim do dia as pessoas usarem significa que aquilo está resolvendo um problema delas e que vai ter um impacto na ponta. Será que não é porque ficou mais fácil fazer? Pode ser? Porque antes a meta era fazer porque fazer era difícil. Agora fazer é fácil. Hoje todo mundo é dev. Hoje todo mundo ali é um gestor de plataforma, né? Você consegue em um dia subir um aplicativo e... Não escala, mas você só. Exato. Eu só gosto de fazer esse sistema porque de vez em quando tem gente que fala, vocês estão falando, eu tentei fazer. Não, gente, não escala, tá? Você fez em um dia, não escala e tá inseguro, eu te garanto. Mas, mesmo assim, vai, que seja um mês. Que daí tu fez direito, fez os testes, subiu. Antes eram 6 meses, 8 meses com o aplicativo no ar. Então, talvez seja isso. Fazer é fácil. Difícil é resolver um problema de verdade. Eu concordo. Acho que esse é o grande desafio, você estar conectado e resolver os problemas, fazer a pergunta certa, né? Olha o que minha ferramenta faz. Cara, qual que é a sua dor hoje? Como que eu te ajudo? E o time de tecnologia tem que viver isso na pele, de sentir ali como que eu posso potencializar o meu usuário, né? Então é viver ali na trincheira com ele, assim, não todos os dias, mas ter uma conexão muito próxima. Pra você que tá ouvindo a gente, se esse final não valeu 5 estrelinhas, não sei o que precisa pra conseguir um joinha no YouTube e 5 estrelinhas no Spotify de vocês. Pelo amor de Deus. É isso. Né? Não, foi muito bom. Cássio, obrigada por ter vindo aqui no Duda Math. Para as pessoas que quiserem continuar te seguindo ou te acompanhar, qual a melhor rede? Olha, pessoal, no LinkedIn mesmo, vocês me encontram, Cássio Pereira, fica super à vontade para me acionar, mandar dúvidas, quiser tomar um café também, super aberto aí. Fico muito feliz também pelo convite, passou muito rápido aqui a conversa, foi super gostosa. E é isso, pessoal, acho que a gente tá num momento ali que quem gosta de tecnologia, quem gosta disso de ser disruptivo, né, de se reinventar, assim, talvez é uma das maiores, se não a maior oportunidade da carreira de todo mundo de encontrar ali algo que, tipo, te dê ainda mais gás de criar cases e, enfim, fazer história. Acho que é isso. Muito bom. Obrigadão. Obrigado a você. Vai, programa. Fabi, temos um programa? Temos um programa. Quarta-feira tem mais, gente. A gente se encontra. Valeu.